Olá, barbeiro, tudo bem? Hoje vamos falar sobre margem de contribuição. Por que é tão importante a margem de contribuição? O que é a margem de contribuição e como você pode aplicar ela na sua barbearia, ok? Então esse é o assunto de hoje. Então roda a vinheta! Beleza, meu amigo barbeiro, vamos falar sobre a famosa margem de contribuição. Mas, Eduardo, o que seria essa margem de contribuição? Que o pessoal tanto comenta, fala, que os administradores, às vezes você vai em alguns vídeos ou algumas páginas de administração, de gestão e fala sobre a margem de contribuição para a sua precificação, para a formação do seu preço. Mas o que seria essa margem? O que é margem de contribuição? Bom, vou tentar colocar de uma forma mais simples possível, fazendo algumas analogias. Mas imagine, por exemplo, quando a gente fala, você já deve ter ouvido falar sobre a margem de um rio. O que é a margem do rio? Tem um rio, né? A margem são aquilo que separa, né? São os dois lados do rio, tá? Então eu tenho as margens do rio, né? Que fica próximo ali o que corre. Então você tem uma distância, né? Que separa. Isso daqui, quando a gente fala de margem de contribuição, é essa distância, é o que separa, é o valor que sobra para que você possa pagar os seus custos fixos da sua barbearia e também ter lucro, ok? Então isso a gente chama de margem de contribuição, aquela faixa, tá? Então dentro do seu preço, a formação do seu preço da sua barbearia, com certeza você deve saber qual que é a sua margem de contribuição. Tem um programa que eu super indico, que é o Shark Tanks, tá? Shark Tanks Brasil, que ele é ótimo e às vezes ele fala algumas coisas ali, né? Fala, qual que é a sua margem? Ele pergunta às vezes para os candidatos que estão lá, qual que é a sua margem? Aí o cara fala, minha margem é de 30%, a minha margem é de 40%, é de 50%, é de 30%, é de 10%, tá? Então ele quer saber, poxa, depois que pagar todos os custos, os custos variáveis, os custos com matéria-prima e tudo, quanto que te sobra para você pagar os seus custos fixos e para você ter lucro? É isso que ele quer saber. É isso que é a margem de contribuição. Tá? Eduardo, mas vamos trazer isso aí para a barbearia. Ok, primeira coisa que você tem que saber antes para você formar a sua margem de contribuição é saber dos seus custos variáveis. São os custos diretos que você tem ali para realizar o seu serviço. Por exemplo, se você vai cortar cabelo, quais são os custos diretos que você tem que ter, né? Que são os custos variáveis. Tá. Primeiro, você vai ter o custo com a mão de obra. Tá? Se você tem barbeiro que tem comissão, então, por exemplo, ele só vai ganhar se ele cortar o cabelo. Logo, ele é um custo direto, porque você precisa do barbeiro para executar o serviço, só que ele é um custo variável. Ele só vai ocorrer caso ocorra o serviço. Os custos com matéria-prima, o custo com a fabricação ou com a produção do serviço, eles só ocorrem, os custos variáveis, eles só ocorrem quando ocorre o serviço. Se não ocorrer aquele serviço, você não vai pagar comissão para o seu barbeiro. Mas se ocorrer, ele vai gerar essa comissão. Então, logo, o custo variável, os custos de matéria-prima, você precisa identificar quais são esses custos. Então, por exemplo, a comissão seria um deles. Se você paga a comissão, é um deles. Eduardo, eu não pago comissão, tá? Eu trabalho sozinho na minha barbearia e eu não pago comissão. Então, como é que eu faço isso? Ele vai, o meu salário vai ali nos custos, no meu Prolabore, né? A retirada ali, a minha retirada do Prolabore, ele vai nos custos da formação do custo variável, né? Nos custos como uma mão de obra, no caso? Não. O que eu te sugiro a fazer? Você coloca essa sua retirada como um custo fixo. Então ele vai depois, né? Ele é um custo fixo. Você vai estar se pagando. Para você é como se fosse, para os meus barbeiros que eu vou contratar, eu vou pagar sobre a comissão. Mas para mim, eu sou contratado da minha empresa e eu tenho um salário fixo, ok? Então ele vira um custo fixo. O Prolabore é uma retirada, um custo fixo, tá? Porque daí você vai ter essa noção. Agora, se você já tem outros barbeiros que trabalham contigo, aí eu te sugeria você fazer por comissão, que é o que a maioria dos barbeiros fazem hoje em dia. Tá? Você contrata com base na comissão, então você trabalha com base na produtividade. Ok? Então vamos lá. Então, se você tem os meus custos variáveis, o que seriam? Meus custos variáveis seria o primeiro, a sua comissão. Tá? Depois você tem outros custos que também ocorrem, né, quando você
está executando esse serviço. Vamos colocar aí, por exemplo, o corte. Então você vai executar o corte, você precisa de um barbeiro que vai cortar, você vai pagar comissão para ele. Outra coisa que você precisa também é a pomada. Também você vai gastar pomada. Você lava o cabelo, vai gastar shampoo, ok? Você gasta com spray, você vai gastar com gilete, né? Porque tem que fazer lá o pezinho do cabelo com a navalha. Então, todos esses custos que ocorrem na sua barbearia, na hora de executar o serviço, é um custo variável que você deve anotar. Mas, Eduardo, como é que eu posso fazer isso? Meu amigo, vou dar um exemplo aqui de uma gilete. Você tem que daí diluir isso em um único serviço para ficar mais fácil para você. Então, por exemplo, você compra lá 100 gilete, tá? 100 gilete. Essas 100 gilete você pagou aí, vamos supor, colocou 10 reais, você pagou na carteira de gilete, só para dar um exemplo. Então 100 gilete dividido por 10 reais vai dar 10 centavos por gilete. Então você pagou 10 centavos por gilete. E você usa uma gilete por cliente. Qual que vai ser o seu custo? 10 centavos, ok? Então, ó, 10 centavos eu já gasto com meus clientes, tá? Eu tenho o que? A porcentagem, né? Aí você fala assim, poxa, eu também tenho, a porcentagem ali que eu pago 25% do valor do meu corte, eu pago para o barbeiro comissionado, né? Vamos colocar 25% não, para ficar mais fácil, vamos colocar aí que geralmente é 50%. Então, se você cobra, vamos supor, 20 reais, desses 20 reais, 10 já é com mão de obra. Então, se você cobra 20 reais e você paga 50% de comissão para esse barbeiro, você gasta 50 reais, 10 reais, desculpa. 10 reais mais a navalha, que custa 10 centavos, então você já gastou 10 e 10 centavos. Eduardo, pomada eu pago 30 reais, mas quanto você consome? Mas eu tenho que medir isso, Eduardo. Sim, tem uma frase muito bacana que é do Peter Drucker, que ele fala assim, ó, se você não mensurar, não medir, você não gerencia, você não administra. Então, tudo que para você administrar, você tem que quantificar isso, você tem que mensurar, né? A palavra mensuração vem disso, vem de você quantificar, você dá um valor, né? Conseguir apontar qual que é o valor que você está gastando com aquilo. Então é isso que é mensurar, dar uma dimensão. Então, por exemplo, Eduardo, mas eu paguei 30 reais a pomada, como é que eu vou fazer para saber quanto que eu gasto por cliente? Meu amigo, hoje em dia existem aquelas balanças pequenininhas que o pessoal usa ali para fazer, às vezes montar marmita, né? O pessoal fit, eu tenho uma balança dessa em casa. Então, por exemplo, você pode usar aquela balança. Aí você faz um teste. Faz um teste. Quando eu vou pegar a pomada, você vai lá, pode pegar uma espátulazinha ou uma colher. Então você vai lá e mede a colher. A colher tem, vamos por assim, 10 gramas. Você vai lá e zera a balança, ele vai zerar, então a colher vai tirar o peso da colher. E aí você, eu uso uma passada, eu passo um dedo na pomada ali para usar no cliente, Eduardo. Então você vai pegar aquele um dedo ali, vai passar lá na colher que você já, né, zerou na balança e vai pesar. Deu 3 gramas. Deu 3 gramas. Se a sua pomada tem 30 gramas, né, 300 gramas, não sei, vamos supor que sua pomada lá é uma pomada de 30 gramas. Se 3 gramas você usou ali, quer dizer que dá para você passar em 10 clientes aquela pomada ali, 30 gramas pequenininho, né? Mas só para você ter um exemplo. Eduardo, aquela pomada ali, ela me custou 30 reais. Então você vai ter que fazer o quê? Se ela custou 30 reais, cada grama dela tem qual valor para você? 10 centavos, Eduardo. Eu uso 3 gramas, então o custo por cliente de você é 30 centavos. Então você já tem a comissão que você paga 50% do seu valor do seu corte. Se o seu corte for 20, então você paga 10, você já tem a navalha que você paga 10 centavos e você de pomada gasta 30 centavos. Já deu 10 e 40 centavos. Então, por exemplo, isso aí é só os seus custos variáveis, tá? Ainda a gente não está colocando ainda os seus custos fixos na soma. Seus custos fixos entram depois. Então, seus custos variáveis. Então, tudo que você utiliza para executar o seu serviço, Eduardo, o shampoo,
mesma noção, né? Mesma linha de raciocínio. Se você usa, Eduardo, eu uso de litro, pô, mas vai lá e pesa. Tá? 1 litro na balança tem quantos, né? Aí você vai lá, eu dei 2 borrifadas e pesa também. Você tem que mensurar isso. Tá? Um dos grandes erros que acontece dentro das empresas, né? Das barbearias, é que o cara não quer medir, ele não quer mensurar, ele acha que dá trabalho. Realmente, tá? Administrar dá trabalho. Qualquer coisa ligada à gestão, a executar um serviço que você se propõe, dá trabalho, né? Às vezes eu estava fazendo às vezes não, certo dia eu estava fazendo uma live, né? E a gente falando, né, da questão sobre gestão voltada para as barbearias, como que é importante você administrar a sua barbearia, você ser um empreendedor mesmo, um gestor, né? E aí teve um barbeiro que estava assistindo a live e ele comentou, pô, Eduardo, ó, cortar cabelo é a parte mais fácil que tem. E realmente ele tá certo, tá? Cortar cabelo é a parte mais fácil que você vai ter dentro da barbearia. Qual que vai ser o mais difícil? Tá? O mais difícil é você tocar e administrar a barbearia. Tá? Você ter uma equipe, motivar ela, vender, né, treinar. Essa é a parte mais difícil. A parte de cortar cabelo, meu amigo, é a parte mais fácil. Então, geralmente, quando o cara vai abrir a barbearia dele, ele pensa muito na parte técnica, que eu já falei muito para vocês, né? Que o barbeiro ele não pode ser só técnico, ele tem que desenvolver outras habilidades. Se você quer ser dono da barbearia, tá, pessoal? Se você não quer ser dono de uma barbearia, se você não tem uma barbearia, não pretende ter, daí a gente tem você também vai ser um empreendedor, mas de outra, a gente fala, uma intraempreendedor. Tá? Você desenvolver o seu lado financeiro e tudo, mas não voltado para o crescimento de uma empresa, né? Mas sim para o seu próprio crescimento. Então, é intraempreendedor. Você pode ser um baita barbeiro, ter uma ótima carreira e não ter uma barbearia. Existem barbeiros que tem essa opção, fala, eu prefiro cuidar da minha parte financeira, ser, tipo assim, ter os meus investimentos, ganhar bem e não me preocupar tanto com essa questão de gestão, tá? Tanto, por exemplo, a gestão da empresa, vou gerir somente a minha vida pessoal, tá? Que é a vida pessoal da gente, por exemplo, a nossa vida física, você como uma pessoa física, você também tem que administrar, né, os seus ganhos, fazer investimento, para quê? Para futuro você ter uma vida melhor. Então, quando a gente fala em gestão, administração, ela envolve não somente a parte jurídica, mas também a parte física. Mas retomando o assunto, tem uns barbeiros que quando abre a barbearia falam assim, mas se preocupa mais com a parte técnica, ele vai para a parte de cortar cabelo e ele esquece que ele está abrindo uma empresa. Então ele vai precisar de outras coisas também, não vai ser só cortar cabelo. Como disse, né, cortar cabelo é a parte mais fácil. Então quando você vai mensurar, dá trabalho mesmo, tá? Você tem que quantificar tudo, o seu serviço, para você chegar num valor de preço que seja compatível com a sua realidade e que também você possa ser competitivo no mercado. Então, chutar preço, eu já falei isso, né, e volto a repetir, é muito perigoso, porque você está colocando sua empresa na mão de outras pessoas. Então, as pessoas estão dando o valor do seu trabalho, tá? Eles estão ditando o preço do seu trabalho. E o correto é que você dite o preço do seu trabalho com base no quê? Com base na sua expertise, que seria a questão do seu corte também, a sua parte técnica, isso é importante. Às vezes, porque eu defendo muito a parte de gestão, às vezes os caras falam assim, Eduardo, então cortar cabelo não é importante? Não que não é importante, né? Até eu gosto de repetir uma coisa que o próprio seu Elias sempre fala, assim, cortar bem o cabelo é o básico, tá? Então o cliente senta ali para você cortar bem o cabelo dele, é o básico. Tá? Eu vou ser o melhor do mundo, talvez você não seja o melhor do mundo de cortar cabelo, mas talvez o seu cliente nem dê atenção para esses detalhes técnicos que você começa a dar. Tá? Porque chega num certo nível que você olha, por exemplo, a questão do degradê, que você vai mais ter a visão técnica de barbeiro, aí você fala, esse cara que ele fez isso, mas para o cliente talvez aquilo ali não é o mais importante, tá? Se você já fez, por exemplo, 90%, 99% do que o outro fez, aquele 1%, que é aquele detalhezinho, talvez não vai fazer diferença para o seu cliente, vai fazer para você como barbeiro. Você vai lá e fala assim, eu estou analisando aquilo lá de forma técnica, como barbeiro, o cara é muito talentoso, beleza, mas o seu cliente quer saber só disso?
né? A parte técnica não vai ser o principal responsável por ele cortar cabelo com você, tá? A parte técnica é uma só, é uma da parte que levou ele a cortar cabelo com você. Outras coisas seriam o seu atendimento, o seu ambiente, a sua recepção. Então tem tudo isso, a sua, né, o seu próprio atendimento ali, a conversa que você tem com o seu cliente, se ele se sentiu à vontade dentro da sua barbearia. Então olha como é que a coisa ela se expande, né? Ela toma uma dimensão muito maior do que somente o corte de cabelo. Então, quando a gente começa a mensurar, a administrar, para você saber a sua margem de contribuição, você vai ter esse trabalho, você vai ter que ter essa noção, falar assim, poxa, eu vou ter que conhecer todos os, né, quantificar todos, né, dar um valor de todos os passos que eu executo aqui na barbearia para executar esse serviço de corte. E com a barba, mesma coisa. E com a química, mesma coisa. Qualquer procedimento que você execute dentro da sua barbearia, você vai ter que mensurar. Para quê? Para você ter uma assertividade, né? A gente chama acurácia, né? Seria um valor exato daquele serviço seu. Então, para você ter essa certeza, fala assim, poxa, o que eu estou cobrando realmente é justo, né? Eu estou aqui trabalhando, colocando valor para o meu cliente e cobrando com base, né, de uma maneira correta. Por quê? Porque às vezes se você está vamos por assim, você está no bairro um pouco mais nobre, o aluguel já é maior. Então para o cliente estar ali, aqueles clientes que gostam daquele ambiente, né, daquele bairro, poxa, tudo bonitinho, aqui é ótimo, adoro vir aqui. Ele está pagando, ele sabe disso, inconscientemente ele sabe que ele vai pagar um pouco a mais pelo ambiente que ele está, certo? Tá? Então isso aí tem que estar no preço do seu produto e você tem que mensurar isso e levar isso em consideração. Então todo serviço que você for executar, você tem que mensurar. Para quê? Para você ter os seus custos variáveis. Esses custos variáveis eles são super importantes na hora de você saber sua margem de contribuição. Então, por exemplo, igual eu falei isso lá, se você já paga a comissão para o seu barbeiro, se você quantificou a navalha que você usa lá, a gilete, né, que vai na navalha para você fazer o pezinho do cabelo, a pomada, o shampoo, o spray, tudo isso tem que estar... Eduardo, mas tudo isso tem que estar na conta? Sim, isso aí tem que estar na conta. Eduardo, e também mais o que? Por exemplo, ele vai passar, você vai usar cartão? Ele vai usar cartão? Isso aí tem que estar também calculado, tem que estar embutido lá, porque ele só vai passar o cartão, né, que é um custo variável, né, o custo da maquininha, porque quando passa o cartão você tem um custo, tá? É 2%, Eduardo, é 2% do valor do corte, não é? Que você está pagando, ok? Então, por exemplo, 2% se fosse 2% de R$20, tá, é só da maquininha. Aí você já tem, R$10 da comissão do barbeiro, 10 centavos da gilete, você tem, colocamos 30 centavos da pomada e colocamos aí também o valor do shampoo e tudo, e você vai colocando. Eduardo, aqui é só para dar um exemplo para você. Eduardo, então, depois que eu calculei tudo isso, aí, por exemplo, o que eu faço? Você pegou todos os seus custos variáveis, você somou. Vamos supor que nessa questão aqui, por exemplo, os R$10 lá, a comissão, a gilete, o shampoo, a pomada, tudo isso aí, o spray, tudo, a maquininha de cartão, tudo que você tem, que gera de custo quando você executa o seu serviço ali. Deu R$14. O que é a margem de contribuição? Que sobrou R$6 somente de margem para você, tá? R$6 de margem, ok? Então esses R$6, olha, esses R$6 significa o quê? Significa que você tem uma margem de contribuição ali, vamos for 2, 4, 10, 20, 30%, tá? Para a área de serviço já é 30%, é uma área, é um valor muito apertado, ok? Porque vai sobrar somente R$6 para você pagar os seus custos fixos. Eduardo, o que seriam meus custos fixos? Imagine que você tem aluguel, você tem a sua retirada de prolabore, lembra? Tá? Você tem que pagar, por exemplo, a manutenção da conta bancária, porque você tem uma conta no banco e o pessoal cobra para manter essa conta, então você tem que pagar essa conta, né? Todo mês vamos falar, Eduardo, mas o cara cobra R$15, R$10, eu sou meio, ele faz por R$15.
Ah, mas são 15 reais que você tem que pagar todo mês, meu amigo. Ok? Ah, se você paga a internet, você tem que pagar todo mês. São custos fixos. O custo fixo, diferente do custo variável, ele vai ocorrer, queira a sua barbearia esteja cheia ou não. Por exemplo, se a sua barbearia estiver lotada, no final do mês, quanto você paga de aluguel? Mesmo valor, X. Tá? No outro mês, sua barbearia não está lotada, né? Veio metade só. Qual que é o valor que você vai pagar de aluguel no final do mês? Os mesmos X, não muda. Então os custos fixos, eles não vão mudar. Tá? E esse valor que sobrou, aqueles 6 reais que sobrou do seu preço, por exemplo, eu pagando todos os meus custos variáveis, Eduardo, dá 14 reais, sobrou 6. Esses 6 é para você pagar os seus custos fixos e ainda tem que te dar o lucro. Tá? Então por isso, por exemplo, ó, a gente colocou um exemplo aqui, você viu que a margem fica bem apertada, você pagando outro barbeiro e, né, pagando todos os seus custos variáveis, né, aí vai ficar bem apertado. Então, isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Mas é só para você ver como que é difícil, né? E é preciso a gente colocar isso tudo na ponta do lápis, tá? Às vezes eu vejo às vezes os barbeiros falam assim, Eduardo, tem um aplicativo para isso, não sei o que. Às vezes alguns aplicativos ajudam, algumas planilhas ajudam, mas você tem que ter essa noção de você ir lá e botar na caneta, na ponta da caneta. Por quê? Para você se sentir bem mais responsável e também você ter noção de quanto que aquilo custa, né? Executar aquele serviço. Você até vai dar mais valor ao seu trabalho. Então, por exemplo, imagina, aí sobrou esses 6 reais que sobraram, é o que a gente chama de margem de contribuição. É ele que contribui para pagar os serviços, o custo da sua empresa, os custos fixos da sua empresa e te gerar lucro. Aí os custos fixos que, volta a falar, seriam todos os custos. Por exemplo, Prolabore, que é como fosse o seu salário, é fixo. Você como dono da empresa, eu trabalho sozinho, Eduardo, então você tem um Prolabore. Tá? Agora, por exemplo, se você tiver o Prolabore, se você trabalhar sozinho, aquele custo de comissão você não vai ter. Okay? Aí já muda a sua margem de contribuição. Por quê? Em vez de você pagar 10 reais, 10 reais você não paga. Você paga só os outros 4 reais. Então aí você tem, em vez de você ter 6 reais de margem de contribuição, você tem 16 reais de margem de contribuição. Ô Eduardo, ficou interessante, ficou melhor, né? Mas aí você tem que ver como é que é os seus custos fixos. Então talvez para uma empresa, por exemplo, para uma barbearia, às vezes o cara que trabalhando sozinho, cobrando 20 reais, ele ganha muito mais dinheiro, às vezes ele está tendo muito mais lucro do que um cara que tem 4 barbeiros e cobra 20 reais. Aí o cara fala, porra, o cara tem 4 barbeiros, tem uma barbearia grande, não sei o que, tá vendo? É ele mais 4 barbeiros, tá? E ele cobra 20 reais. E quanto que ele recebe no final do mês? Quanto que sobra pra ele? Sobra 2.000, 2.500. E você, trabalhando sozinho, com 20 reais, tá sobrando esses mesmos 2.500, né? Então, por exemplo, o que adianta você só ter volume? Né? Não adianta você contratar 4, 5, 6 barbeiros se o seu preço estiver errado, se você estiver com o preço totalmente equivocado. Por quê? Porque daí, meu amigo, você vai dar murro em ponto de faca, tá? Vai gastar bala de prata em cachorro morto, ok? Você não vai sair do lugar, você vai pelejar, né? E não vai sair do lugar, vai ter seu trabalho aumentou, porque a partir do momento que você tem uma equipe, né? Para tomar conta, para gerir, não é só mais você, né? Então você tem todo acarreta mais o serviço de gestão, né? Às vezes o pessoal pensa, agora eu vou ficar mais na parte de gestão, vai ficar mais fácil. Não. Por quê? Porque a demanda vai ser maior. Agora talvez você não seja o cara que só corte o cabelo e faça a administração também da sua barbearia. Você às vezes vai cortar menos cabelo, só que por outro lado, a parte de gestão da sua barbearia, ela aumentou. Entendeu? Então você não vai trabalhar menos, né? O importante, você às vezes vai trabalhar até um pouquinho a mais, porque as suas dores de cabeça vão ser outras, tá? Mas adianta você continuar, aí o cara se mata a trabalhar, continua se matando a trabalhar, fala, nossa, mas eu expandi, cresci minha barbearia, tô aqui com 4 barbeiros e as coisas continuam não andando, eu tô ganhando às vezes tô ganhando o mesmo tanto que eu ganhava antes, ou até menos às vezes, porque se começar, por exemplo, a aumentar também,
e a margem sua for muito pequena, o que vai acontecer? Você vai começar a ter prejuízo. Tá? Aí, por exemplo, às vezes com você e um barbeiro você não tem prejuízo, empata. Colocou mais outro barbeiro, em vez de ter lucro, vai ter um prejuízinho. Aí você coloca outro, vai ter mais prejuízo. Né? Sabe? A coisa começa a ficar composta, ela vai aumentando, sabe? O seu prejuízo, se o seu preço estiver errado. Isso que vai acontecer. Você vai ter um grande volume, um grande giro, mas você vai estar tendo prejuízo. Olha só, que coisa mais... Por quê? Porque por causa da forma, da precificação, da sua margem de contribuição. Sua margem está muito estreita, você não tem margem suficiente para você escalar, né? Quando o pessoal fala, Eduardo, mas o que seria escalar, né? Ter um serviço escalável, tá? É aquele serviço que você pode reproduzir ele de maneira que ele cresça de forma contínua, repetida. Tá? Que ele vai aumentando aos pouquinhos, então ele é escalável, ok? Então você é escalando o serviço. Poxa, se o meu serviço, se a minha margem tá bacana, tá me cobrindo todos os meus custos, né? Eu trabalhando sozinho, se eu trazer outro barbeiro, vai aumentar meus custos? Vai, principalmente o custo variável seu, o custo de mão de obra, que você não tinha, você passa a ter. Então eu preciso fazer um ajuste no meu preço para que ele absorva esse custo e continue me dando um lucro. Aí sim, aí você vai contratar um barbeiro e vai ter o quê? Vai contratar outro barbeiro e vai continuar tendo lucro. Aí ele vai subir mais um pouquinho. Aí quando você contratar outro, você vai ter, né, às vezes mais um pouquinho de algumas despesas novas e vai ter que ir sempre adequando o seu preço, a sua margem de contribuição à realidade da sua barbearia. Para quê? Para que ela se torne escalável. Okay? Então, às vezes, qual é muitos erros que às vezes pode acontecer? O cara começou a barbearia dele lá, ele cobra R$20, né? E às vezes muitas vezes ele chutou, foi no mercado e chutou, só que ele sozinho, ele consegue ainda, mesmo que inconsciente, ele chutou lá, mas esse valor que estava cobrindo o serviço dele, estava cobrindo o custo, ele não sabia, mas estava cobrindo, então ele estava tendo um pouquinho de lucro todo final do mês. Porra, bacana. Aí o cara fala assim, bicho, agora eu vou aumentar minha barbearia, estou tendo um lucro. Qual que é o instinto, né, de todo empreendedor ali? Vou aumentar, vou crescer. Então ele vai e contrata mais 2, 3 barbeiros. Beleza, ele contratou 2, 3 barbeiros e continua vindo gente, né? O pessoal gosta do serviço dele, vai vindo ali. Mas o que acontece? Ele não mexeu, não adequou o preço a essa nova realidade dele. E daí ele começa a ter prejuízo. Tá? Muitas vezes acontece isso, ele começa a ter prejuízo. Por quê? Agora ele tem outras demandas. Então a margem, você tem que estar verificando a sua margem de contribuição, a margem do seu serviço, né? Se ela está adequada à sua realidade. Uma coisa é você trabalhar sozinho na sua barbearia, só você. Preço X. Outra coisa é você trazer 2, 3, se você quiser crescer, preço Y, tá? Por quê? Você está trazendo novos custos, né? Novos custos que estão sendo incorporados dentro da sua barbearia que antes não existia. Eduardo, mas esse barbeiro agora eu vou produzir 2 vezes mais. Sim, talvez você vai produzir 2 vezes mais, só que os seus custos também vão aumentar, principalmente o custo com mão de obra que você não tinha. Lembra que o exemplo que eu dei para vocês? Poxa, a gente fazendo o cálculo de uma margem de contribuição com comissão, vamos supor, a gente colocou 14, sobrava 6. Eu trabalho sozinho, então aqueles 10 você já não tem mais, então aí sobrava 16. Olha o impacto, olha a diferença, né? Aí a diferença é muito grande. Na primeira parte você tinha uma margem ali, vamos colocar de 30%. Na outra, sua margem é de 70%. Okay? Então, ó como que um barbeiro a mais, ele vai comer ali 50% do seu, né, da sua margem, um barbeiro a mais. Aí mesmo que ele atenda o dobro, sua margem diminuiu muito, então ela não está compatível com a sua realidade. E aí é onde que acontece? Dá BO. Às vezes você vai trabalhar e não vai falar, bicho,
Pô, eu pensei que eu estava crescendo, eu não estou crescendo, Eduardo, né? Por quê? Porque a margem de contribuição sua não está adequada, não está correta. Então tem que pensar nisso aí, pessoal. A margem de contribuição ela é super importante. Tá? Até gaguejei e travei. Ok? A margem de contribuição é super importante. É importante você saber a sua margem de contribuição e mensurar o seu serviço. Você tem que aprender a mensurar o seu serviço. Ok? Tá? A quantificar ele. Pô, pega, faça um exemplo. Eu sempre gosto, por exemplo, trazer do macro para o micro. Então, por exemplo, eu atendo 10 clientes. Não, vou fazer quanto que me custa um cliente. Quanto que te custa para saber um cliente? Então você tem que ter primeiro essa visão. Vai ser muito mais fácil você chegar ao custo de um do que você tem que calcular o custo de 100. Então, quanto que custa um cliente? Você consegue mensurar. Tá? O que é mensurar? É quantificar, é dar um valor, é dar um significado para aquilo. Poxa, quanto que custa de pomada? Quanto que eu gasto de pomada? Quanto que gasto a minha Gillette? A gola higiênica, a gente nem falou, né? Mas, a gola higiênica. Então, todos esses serviços que ocorrem, todos esses custos que ocorrem quando você executa o serviço, você tem que ter ele na ponta do lápis, tem que colocar, certo? Colocar para você chegar lá e né? Saber fazer, agora aprendi, né? Aquele momento, uau, sabe? Que você fala, agora eu consigo entender, agora eu consigo ver, né? Aonde que eu estou gastando mais, aonde que eu estou ganhando, quanto que eu estou ganhando, tem que saber. Beleza? Bom, hoje falamos sobre margem de contribuição, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, só se inscrever aqui no canal. Também pode me acompanhar no Instagram ali, Edu Barber Finance, tá? @Edu Barber Finance lá no Instagram, vá lá. Quiser, sempre pode estar comentando e se tiver alguma dúvida também, estamos à disposição. Um forte abraço para vocês e sucesso, meu amigo.